Vamos dar continuidade à nossa aula. Nós estamos neste ponto aqui. Então a gente vai apresentar uma adaptação do que tem no guia do vestibular, que a gente considera mais adequado a essa definição que a gente vai ver agora. Então, o engenheiro de petróleo e gás, ele atua em grandes empresas, em atividades relacionadas ao estudo dos reservatórios e métodos de recuperação, normal ou avançada, e que visam o aumento da produção de óleo ou a manutenção da produção em reservatórios antigos. Ou seja, um dos principais engenheiros que atuam na engenharia de petróleo é um engenheiro que a gente chama mais especificamente de engenheiro de reservatório. Ele estuda o reservatório, como esse reservatório é formado, como ele funciona, suas características, e aí ele trabalha para desenvolver algumas ideias que visem o aumento da recuperação ou a manutenção da produção. Se vocês pegarem, por exemplo, Poços Novos do Pré-Sal, você tem todo um projeto de desenvolvimento inicial desse reservatório, da produção de óleo a partir desse reservatório. Se você pegar, por outro lado, um reservatório da Bacia de Campos, que já tem 20, 30 anos de produção, a preocupação é diferente. Ele já produziu a maior parte do óleo que tinha no reservatório, ainda tem óleo lá, então o que se pretende fazer é manter a produção de óleo, então a manutenção da produção de óleo em reservatórios antigos. Esse engenheiro de petróleo, ele também vai atuar em sondas de perfuração. Então, se eu descobrir um reservatório novo, como um reservatório do pré-sal, a gente vai ter que fazer perfurações de poços pioneiros, perfuração de poços que a gente vai preparar para produzir petróleo. Então, a gente tem a perfuração de petróleo, a gente vai ver aulas específicas sobre perfuração, e a gente tem que preparar esses poços de petróleo para a produção, que significa que depois de perfurar eu vou desenvolver uma atividade que a gente chama de completação, que nada mais é do que equipar o poço e preparar ele para que ele possa produzir petróleo. Então não basta fazer um furo, a gente vai ter que colocar nesse poço uma série de equipamentos que viabilizam a produção de petróleo. E ele vai ter, um engenheiro de petróleo, um monte de atividades de rotina, quer dizer, depois que o reservatório está funcionando, está produzindo óleo, existe uma série de atividades de rotina durante a vida útil do reservatório. Então, o reservatório pode ter 20, 30, 40 anos de vida útil, e ao longo desses 20, 30, 40 anos, ele apresenta alguns problemas que exigem algum tipo de manutenção. Como, por exemplo, você teve algum problema numa bomba, num equipamento de elevação e escoamento, se teve algum problema num packer ou algum equipamento que você tem relacionado à produção de petróleo. Então, o engenheiro de petróleo ele tem que estar preparado e qualificado para resolver esses problemas. Um exemplo de problema que a gente vê com frequência é o dano à formação, que é o entupimento dos poros do meio poroso, e ele tem que criar mecanismos e metodologias para resolver esse problema para que o teu reservatório continue produzindo. Existe um parâmetro que é o chamado de índice de produtividade do reservatório. Com o passar dos anos ele cai, e aí você tem que desenvolver uma série de tecnologias e metodologias para manter esse IP, índice de produtividade adequado, que mantenha a produção de petróleo viável do ponto de vista econômico. Em muitos casos, um poço se torna inviável, ele começa a custar muito caro, e aí você tem muitas vezes que abandonar um poço e perfurar outros poços. Tem uma série de estudos que se fazem para definir quanto um poço deve ser abandonado e quando eu devo perfurar novos poços, e tem toda uma análise econômica para ver se vale a pena essa perfuração de novos poços. E em muitos casos existe uma forte interação e integração, quer dizer, existem esses profissionais diferentes que interagem em equipes e que são profissionais de áreas diferentes. Como, por exemplo, o engenheiro de petróleo ele atua em parcerias com matemáticos. Existem muitas questões de modelagem matemática mais complexa e que o engenheiro de petróleo, dentro de uma grande empresa, eles têm engenhos matemáticos, então eles atuam dentro de uma empresa de petróleo junto com os matemáticos para resolver alguns problemas de matemática que são mais complexos. A mesma coisa com físicos. Muitas vezes você precisa interagir com um físico para entender algum problema mais específico, ou um problema de geoquímica, algum comportamento, alguma
a identificação de um óleo, eu quero descobrir que óleo é esse, de onde é que ele veio, porque você está vendo algum tipo de contaminação. Você tem, então, interação com químicos, engenheiros químicos e geoquímicos. Também existe uma interação muito grande na etapa de exploração de petróleo com geólogos e geofísicos e petrofísicos. O geólogo dá aquela visão mais geral sobre a bacia, sobre o local onde pode ter reservatório, onde é um local onde eu posso encontrar reservatório com mais probabilidade. Os geofísicos fazem uma série de mapeamentos sísmicos, por exemplo, para tentar identificar onde tem reservatórios. Eles fazem uma análise muito matemática, com muitas equações e com muitos modelos de física da Terra, para tentar te dizer aonde você vai encontrar reservatório com mais probabilidade. Aí os engenheiros vão lá e fazem a perfuração de um poço pioneiro, coletam amostras e alguns dados através de perfis, e esses dados de perfis e essas amostras, elas são analisadas pela equipe de petrofísica. E também por cientistas da computação para realizar as atividades de busca por novas reservas de petróleo. Então, o engenheiro de petróleo, ele se envolve o tempo todo com esse grupo de profissionais, o matemático, o físico, o químico, o geoquímico, o geólogo, o geofísico, o petrofísico, e usa muito e extensivamente tanto a parte de laboratório, de experimentos de laboratório, como a parte de modelagem matemática e a parte de modelagem computacional. Quer dizer, a gente trabalha muito com um conjunto muito extenso de softwares que são desenvolvidos especificamente para a indústria do petróleo. Então, em cada uma das etapas da indústria do petróleo, seja a exploração, seja a parte de produção, a gente tem uma quantidade muito grande de softwares, especialistas, e quem ajuda a desenvolver esses softwares também é um engenheiro de petróleo, junto com esses geólogos, geofísicos e petrofísicos. Então, a gente atua em equipe para o desenvolvimento de modelos teóricos, modelos de laboratório e modelos numérico-computacionais através do desenvolvimento de softwares para toda essa cadeia produtiva da indústria do petróleo. Outra característica do engenheiro de petróleo é que ele tem que desenvolver projetos que visem, então, a exploração e a produção de petróleo, que era o que a gente tinha falado agora. E que esses projetos, eles tenham sempre uma preocupação com o meio ambiente, tanto no sentido de não provocar danos ao meio ambiente, quanto no sentido de não ter desperdício de material. Então, existe uma preocupação dupla aí de evitar qualquer tipo de dano, como, por exemplo, um derramamento de óleo, e nem desperdiçar material. Então, existe todo um envolvimento com outras engenharias aqui para ter economia de material. Ele atua ainda no desenvolvimento de modelos teóricos, modelos experimentais e modelos numérico-computacionais associados a atividades de pesquisas ligadas à engenharia de petróleo. Então, vocês vão ver muitos engenheiros de petróleo em contato, por exemplo, com o CENPES, que é um centro de pesquisa da Petrobras. Por exemplo, as diversas unidades operacionais da Petrobras, elas têm uma preocupação mais operacional, mas elas têm dentro delas algumas pessoas com mestrado e doutorado e que estão diretamente ligadas ao CENPES e às instituições de pesquisa e universidades para desenvolver novos modelos, novas teorias, novas ferramentas, novas tecnologias para a melhoria da produção de petróleo em todos os seus aspectos. Então é comum, é normal um engenheiro de petróleo fazer mestrado, fazer doutorado e desenvolver uma série de pesquisas que visem o desenvolvimento dessas novas tecnologias. Um exemplo comum que a gente tem bastante no LENEP é o desenvolvimento de softwares que possibilitem colocar em prática os modelos desenvolvidos. Muitos dos nossos alunos de iniciação científica, mestrado e doutorado desenvolvem tanto a parte laboratorial como teórica, como softwares para alguma atividade específica da indústria do petróleo. Nós temos aqui no LENEP uma quantidade enorme de ex-alunos que fizeram mestrado e doutorado com a gente e que trabalham na indústria do petróleo. A gente também pode atuar em consultorias ambientais. Em alguns casos, você tem questões relacionadas ao meio ambiente, como a viabilização da produção, eventuais danos ambientais, o que fazer se ocorrer um dano ambiental, como um derramamento.
E aí você pode ter a atuação do engenheiro de petróleo e, eventualmente, alguma atividade envolvendo exportação, importação, fazendo pesquisas de preços de matérias-primas ou captando compradores. Eu lembro de pelo menos um dos nossos alunos trabalhava diretamente com a venda de equipamentos relacionados a petróleo. Algum outro eu lembro de trabalhar no desenvolvimento e venda de softwares específicos. Outro aspecto importante para quem vai trabalhar com engenharia de petróleo é conhecer a legislação nacional e internacional, se for nacional, ligada à Agência Nacional de Petróleo, para entender como funcionam os regulamentos e as regras da indústria do petróleo e como a maior parte das empresas é estrangeira, são empresas de fora do Brasil, então é fundamental ter domínio da língua inglesa. Então você tem aqui uma série de características que estão diretamente relacionadas ao engenheiro de petróleo e gás. Então, desde a parte de reservatório, passando pela parte de perfuração e completação, passando pela parte de produção com a elevação e escoamento, a rotina, a solução de problemas que ocorrem no dia a dia, a questão do abandono de postos, a realocação de postos e assim por diante. E sempre entendendo que existe uma interação muito forte com uma série de outras áreas e conceitos que a gente vê, por exemplo, no ciclo básico do curso de engenharia. Então, muitas coisas que vocês vão ver no básico, a gente vai usar efetivamente, tanto no ciclo profissional, como ao longo da nossa vida como engenheiros de petróleo. E a gente pode trabalhar também com uma série de questões que pode estar relacionada à pesquisa, a ensino e pesquisa. A gente tem ex-alunos que trabalham como professores em algumas universidades, e muitos deles desenvolveram mestrado e doutorado. Todos, praticamente todos, já durante o curso de graduação, fazem algum tipo de estudo da língua inglesa. Aqui eu tenho uma outra definição que ela é encontrada no dicionário do petróleo, do Eloy Fernandes e Fernandes, dicionário do petróleo de 2009. Existe no final dessa apresentação um link para uma página de internet que tem esse dicionário do petróleo. Basta você entrar na internet, digitar o nome do item que você quer que o dicionário apresente, ele traz para você essa informação. Então é uma excelente ferramenta de pesquisa e de estudo para quem faz engenharia de petróleo. Então o que diz essa definição? É um profissional, tem uma profissão, ele estudou para isso, ele se habilitou para isso, que tem a qualificação e o conhecimento para atuar em diversos setores da indústria do petróleo, realizando atividades tais como procura e análise de novos reservatórios, a exploração, o desenvolvimento de técnicas de recuperação de petróleo, o desenvolvimento, monitoramento e otimização de métodos de perfuração de poços de produção de óleo e gás. Eu tenho ainda o projeto de equipamentos. A gente viu isso quando a gente viu a definição do que é engenharia, quer dizer, a gente tem o projeto de equipamentos, sistemas e processos, o desenvolvimento de modelos computacionais para simulação de processos. Quer dizer, eu tenho algum modelo teórico, eu tenho uma equação que eu preciso resolver, eu consigo modelar ela numericamente e implementar um software para isso. E geralmente os softwares têm uma série de gráficos e ferramentas visuais que nos facilitam entender o que está acontecendo em determinado aspecto da engenharia de petróleo. Os engenheiros de petróleo devem estar preparados para desenvolver e aprimorar tecnologias para melhorar a recuperação de petróleo e reduzir custos relacionados aos processos de perfuração, produção, refino e transporte. Então vejam aqui, aprimorar tecnologias. Então não é uma questão de engenharia como funcionava antigamente, em que você aprendia alguns conceitos de engenharia e passava o resto da vida utilizando esses conceitos. A engenharia moderna ela tem uma ligação muito forte com a parte de pesquisa científica e tecnológica, e as coisas mudam muito, muito rapidamente. Então, um engenheiro de petróleo formado, ele vai estar, depois de formado, sempre tendo que estudar e se manter qualificado, porque as coisas em engenharia, hoje em dia, mudam muito rapidamente. Ele ainda deverá desempenhar as 18 atividades estabelecidas para o exercício profissional de engenharia. A gente vai ver posteriormente quais são essas 18 habilidades, referentes a dimensionamento, avaliação, exploração de jazidas petrolíferas,
petrolíferas, transporte e industrialização do petróleo, serviços afins e correlatos. No Brasil, a profissão do engenheiro de petróleo é reconhecida pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, o CREA, e pelo Conselho Federal de Engenharia e Arquitetura, o CONFEA. Então, essa é uma definição que eu considero que também é muito boa. Essa definição está bem clara do que é um engenheiro de petróleo. E se vocês podem, como trabalho ou como exercício, comparar essa definição com a definição que a gente apresentou aula passada sobre o que é engenharia, né? Todas aquelas etapas de especificação, elaboração, análise, projeto, implementação, testes, documentação, e vocês vão ver documentação e manutenção que tem muito daqueles itens aqui. Só que aqui elas estão relacionadas à engenharia de petróleo em si.